Todo mundo já ouviu falar sobre Ebé-Orum? Você conhece essa palavra? Já ouviu falar dentro dos terreiros de candomblé? Na Umbanda não é tão conhecido porque é uma tradição, é uma cultura, um culto dentro da cultura africana, onde eles pregam que nós viemos de determinadas comunidades espirituais. Então, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, não detalhadamente, porque são fundamentos cruciais do candomblé, das tradições africanas, do Ifá, das culturas iorubanas, lá da cultura da Yorubalândia. Então, eu não vou ensinar para vocês o que é Ebé-Orum, não vou explicar detalhadamente, mas eu vou falar o princípio ativo dessa comunidade dentro dos terreiros e o que isso interfere na nossa vida com exemplos, tá? Então você que está em casa, entenda, a comunidade espiritual chamada Ebé-Orum, existe várias comunidades. Então vocês têm que entender que todo mundo tem uma comunidade espiritual específica. E Ebé-Orum são vários Ebé-Orum, são vários Ebés, são várias comunidades, né? Não existe só apenas uma. A mais conhecida por aí afora, que muita gente fala, é a Bicu, né? As pessoas que nasceram para falecer. Ou assim a palavra é literalmente falando. Esse é o significado literal. Então, quando a gente fala sobre Ebé-Orum, pegando aqui, a gente entende do seguinte: a gente precisa entender a nossa ancestralidade. Então isso começa nos primórdios, na criação das três raças, como a gente foi criado no mundo, e vou trazer isso para o candomblé atual, por mais que ele já exista desde a criação do candomblé aqui no território brasileiro. Então quando a gente fala de Ebé-Orum, gente, a gente está falando lá do embrião, que está para vir para a Terra, de forma espontânea, de forma forçada ou de forma abrupta. E por que eu estou falando isso? Existem espíritos dessa comunidade que supostamente não tinham a permissão de nascer naquele momento. E pela um pouco da revolta ou às vezes da falta de organização desse nascimento, esse espírito resolve entrar num ventre de uma mãe, né, e gerar a vida ali. Então quando a gente fala sobre Ebé-Orum, a gente está falando de várias comunidades. Dentro do candomblé hoje, ele é muito respeitado. E com o entrosamento da cultura africana, que bate muito nessa tecla, estão dando mais espaço para esse culto. Não é uma cultura, é um culto dentro de uma religiosidade, de uma espiritualidade, de uma filosofia, seja o candomblé, seja o Ifá. Tá? Então, quando a gente fala sobre essa interligação da criação humana, a gente também está falando sobre Ebé-Orum. Porque todo mundo vem dessa comunidade, todo mundo provém dessa comunidade. A gente provém dessa comunidade que é onde estão os nossos ancestrais também. Né? Quando a gente está no candomblé, a gente fala que a pessoa faleceu, a pessoa foi para o Otum lá, que descanse, né, de forma brasileirada, que descanse no reino da glória. Mas a gente também fala que a pessoa retornou ao Otum lá, voltou aos nossos Essás. E quem são os nossos Essás? São aqueles que passaram pela terra e já desencarnaram e voltaram para os nossos ancestrais. Então todo mundo tem ancestral. Todo mundo tem ancestral. Seja a raça branca, seja a raça negra, seja a raça vermelha. Todo mundo tem a sua comunidade espiritual. E essa comunidade espiritual que a gente pode chamar de Ebé. Ebé significa, na palavra literal, comunidade. E Ebé-Orum é a comunidade do céu. Tem o Ebé-Ayê, que é a comunidade da terra onde nós vivemos. Então nessa ligação de Ebé-Orum com Ebé-Ayê, tem a ligação da criação humana. Então a gente tem que partir do princípio seguinte: você foi formalizado a nascer. Então quando a criança ela é concebida, isso é até um assunto polêmico, porque muitas pessoas vão querer aqui falar que eu estou tentando intervir na criação ou na falta dela. Muito pelo contrário, tá, gente? Só para ressaltar aqui, isso é uma opinião de forma religiosa. Eu não estou falando de forma política, não estou falando de forma de saúde pública, eu estou falando de uma forma espiritual. Orientações que são passadas na oralidade dos nossos mais velhos para os nossos mais novos, sabe? Então, o que eu vou falar aqui agora, você é de casa, você vai se identificar muito. Porque Ebé-Orum fala de pessoas que hoje vivem em situações de depressão. Ebé-Orum fala de pessoas que hoje são pessoas que nasceram especiais, são pessoas que nasceram com sentimento de renegação, ou que nasceram com um dom especial divinal. Ebé-Orum tem várias comunidades, e isso é o mais importante para você entender. Se você se sente de uma forma fragilizado, ou você não sente que você pertence a esse lugar,
provavelmente você tem que lidar com essa comunidade chamada Ebel Urum.